Seguir a Cristo às vezes é um desafio tão grande para a nossa humanidade, mas muito grande, porque o Evangelho tenta nos desintoxicar das nossas manias, dos nossos costumes, das nossas práticas. O texto de hoje fala exatamente sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nele aí. Vem comigo e acompanhe esse texto. Olá, eu sou o Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos do Evangelho de Mateus. O texto de hoje é Mateus capítulo 20, de 17 a 28, mas eu vou ler apenas o finalzinho, a partir do versículo 25, onde encontramos o seguinte texto: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Olha, o texto que vem desde o versículo 17 é a história do pedido dos filhos de Zebedeu. Jesus começa no versículo 17 novamente a dizer sobre a sua ida a Jerusalém, sobre a sua prisão, julgamento, escárnio, morte e finalmente ressurreição. Quando isso Jesus está falando, então a Bíblia nos diz que no verso 20, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, a mãe de Tiago e João, chegou para Jesus e fez um pedido. E o pedido foi o seguinte: Senhor, queria te pedir que esses meus dois filhinhos aqui, tão queridos, um se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda no reino dos céus. E essa aqui, na verdade, é um texto que revela para a gente a continuação daquela disputa entre os apóstolos de quem era o maior. O papo é esse aqui, E a mãe participou dessa briga aqui, gente. Entrou com um pedido ali, junto a Jesus, pedindo que um se assentasse à sua direita e o outro filho se assentasse à esquerda no reino dos céus. Jesus pondera várias questões e finalmente Jesus diz assim: olha, eu não posso lhe atender, porque isso já está determinado pelo meu Pai. Quem vai sentar-se à minha direita ou quem vai sentar-se à minha esquerda? E aí Jesus aproveita mais uma vez este momento para dizer o seguinte: olha, entre os seres humanos aqui neste mundo, a coisa funciona dessa maneira, As pessoas mais importantes, elas são servidas. As pessoas mais importantes têm tudo à mão. As pessoas mais importantes, todos querem estar perto, Entre vós não será assim. Entre vós é o seguinte: aquele que quiser ser grande, seja servo, seja o primeiro a servir. O servo é maior. E aquilo ali fez um choque na cabeça dos apóstolos. Mas é bom que isso aconteça, porque é bom que a gente perceba que o reino dos céus tem valores diferentes do nosso. A gente, às vezes, na igreja, tenta aplicar alguns valores da sociedade, algumas práticas da sociedade, eu acho que um pouco de administração, um pouco de marketing, não vejo problema em si nessas ferramentas. Mas nós não estamos falando de ferramentas, nós estamos falando de valores agora.
Jesus estava dizendo o seguinte para os seus apóstolos, seus discípulos: olha, vocês estão disputando para serem servidos, ver quem é o maior. O maior é aquele que serve mais. O maior é aquele que se coloca à disposição mais. O maior é diferente do que acontece aqui na sociedade dos homens. Então, é um choque. Eu acho que é por isso que muita gente não se adapta ao reino dos céus. Porque os valores de Deus são muito diferentes dos valores do homem. O que Deus prestigia é muito diferente do que o homem prestigia. E eu acho que é por isso que há um choque de realidade quando algumas pessoas se encontram com o reino dos céus. Não é nada acerca de Jesus, não crê em Jesus, não sabe que Jesus é o Filho de Deus, não é que ele não crê que Jesus é aquilo que Jesus disse ser, não, é simplesmente porque existe esse choque. Não sei se você está lembrado de a Bíblia ter dito que Nicodemos era um príncipe dos fariseus. E lá no capítulo 12, a Bíblia diz que até os principais dos fariseus creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Gente, é o seguinte aqui, às vezes é difícil o ser humano deixar os seus valores, crenças e ideais para assumir os valores, crenças e ideais do reino dos céus. É um choque, mas é necessário. É uma escolha que precisa, é uma opção que precisa ser feita. E se você está no Evangelho de Cristo Jesus, gosta do tapinha nas costas, gosta de aparecer, gosta de ser mencionado, eu não estou dizendo de educação, de reconhecimento, de um elogio, não estou dizendo disso não, acho que isso faz parte sim, mas tem gente que quando isso não acontece fica tão aborrecida que, vou para outra igreja, aqui ninguém me dá espaço, aqui eu não tenho espaço. E aí começa a ver críticas, colocar críticas, situações difíceis. É possível que essa pessoa esteja cheia dos valores desta humanidade e não do reino dos céus. Quem está aqui para servir não liga para esses tipos de bobagens. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, não se aborreça com bobagens. Seja um crente em Cristo Jesus. Sirva ao outro. E ponto final. Servir por servir. Servir porque o Mestre serviu. E Ele nos mostrou como fazer. Ele nos mostrou como ser. Ele nos mostrou o ideal. É isso. É não trazer o reino do homem para a igreja, mas trazer o reino dos céus e viver com os valores de Deus. É isso que esse texto nos diz. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.